Gui, vamos girar a pauta, porque a executiva nacional do PSDB autorizou hoje, com 100% dos votos, a negociação para que o partido avance para se fundir definitivamente com o Podemos. No dia 5 de junho, será convocada uma convenção nacional para confirmar a fusão das duas legendas. Depois disso, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ainda precisa autorizar a junção dos partidos. A nova sigla ainda não tem nome definido, mas já se sabe que as antigas marcas do PSDB serão abandonadas, assim como o número 45. Ainda há uma certa discussão se mantém ou não o tucano como famoso, símbolo ali. Vamos ver o que acontece. A fusão do PSDB com o Podemos vai criar uma nova força no Congresso. Isso é fato. A gente separou até uma arte mostrando como é que fica aí essa correlação de forças com o novo partido. Vamos ver essa arte aqui, olha. Eles vão ficar, então, com 28 deputados federais. Serão, então, a 7ª maior bancada na Câmara Federal. Serão 7 senadores, a 4ª maior força dentro do Senado. Eles ficam com 401 prefeituras e terão 3 governadores, sendo aí a 7ª maior bancada na Câmara Federal. Não, 3 governadores não é a 7ª maior bancada na Câmara Federal, são 3 governadores em si. E no total, eles terão de fundo eleitoral 384 milhões e 600 mil reais. A 6ª maior fatia do fundão. Guilherme Amado, vou jogar para você. Essa fusão vai acontecer, né? E o PSDB começou alto, né? Pomposo. Mas o tucano foi ficando pequenininho, né? E essa notícia do fim do PSDB e a fusão com Podemos, especificamente, não é uma notícia boa. O PSDB, que foi o partido um dia começou com quadros de centro, caminhou para centro-direita, antagonizou com o PT durante diversas eleições. Existia oposição ao PT ali, e nós, sociedade, a gente tinha a impressão de que eles tinham uma adversariedade ferrenha. E aí veio o bolsonarismo e mostrou o que é a oposição destruidora, né? A oposição que não contribui em nada. E muita gente pensou, nossa, aquele partido ali era uma opção. Muitos entusiastas pessoas de esquerda, entusiastas do PT, pensavam que aquilo ali era uma opção melhor a isso tudo que a gente está vendo. Mas aquele partido já tinha acabado há muito tempo, né? Aquele partido era o partido de uma geração. Era uma geração que já no Aécio Neves já não estava representado. O Aécio Neves já não tinha nada a ver com aquelas figuras, não tinha nada a ver com o Fernando Henrique Cardoso, não tinha nada a ver com o José Serra, não tinha nada a ver com o Mário Covas. E a própria história do Aécio Neves mostrou isso. O PSDB começa a terminar com o Aécio Neves. Ali começa a decadência, né? Ao mesmo tempo que o partido sai muito grande de 2014, porque o Aécio Neves quase ganhou da Dilma. O fato é que nesses 11 anos ele foi definhando, primeiro a partir da crise do próprio Aécio Neves, e depois pelos próprios quadros, né, que foram encolhendo, até teve a saída do Alckmin nesse meio tempo, teve o João Dória, que fez muito mal ao PSDB também. O João Dória ele encolheu o partido pelo jeito dele de fazer política, pela forma que ele, como principal quadro do partido, ele conduziu o partido nos anos dele de governador de São Paulo, e agora se funde com o Podemos, que chegou a ser considerado, há alguns anos, o partido da Lava Jato. O Podemos foi o partido do Deltan Dallagnol, por exemplo. Chegou a ser o partido do Sérgio Moro, quando Sérgio Moro cogitou ser candidato a presidente da República. E é um partido que agora está na base do Lula, está na base do governo Lula. Eu fico curioso de saber onde que é essa sigla, 7ª sigla da Câmara, né, como você falou, Roberta, está entre o MDB e o PDT. O MDB tem 44, o PDT tem 17. Para onde que ela vai ano que vem? Ela vai ser governo, como o Podemos queria? O Podemos estava sendo cotado para estar na coligação do Lula. Vai realmente? Ou vai
ficar neutro, vai para a direita, enfim. É uma curiosidade que eu tenho. No Senado ele vai ser mais relevante do que ele é na Câmara, mas, enfim, de qualquer maneira, 28 votos não são... não é qualquer coisa. Ele tem 5% da composição da Câmara. É isso. Roberto, acho que a gente tem um quadro aqui que mostra a trajetória do PSDB, da grandiosidade da época do Fernando Henrique, né, César Calejão? Acho que podíamos até botar na tela esse quadro e a gente vai comentando aqui para relembrar um pouco para as pessoas a trajetória do PSDB. Olha só, Calejão, o PSDB que foi criado ainda antes, né, nos anos 80 foi criado o PSDB, com uma dissidência do velho MDB do Ulisses Guimarães e do Quercia em São Paulo e tal, mas o PSDB atingiu o seu auge com o Plano Real em 94, e daí elegeu o Fernando Henrique por 2 vezes, as 2 no primeiro turno, né, derrotando o Lula. Então, consolidou ali a imagem de um partido de gente que vinha da esquerda, mas terminou mais na direita, na centro-direita, liberais, privatizantes, mas com um compromisso naquele momento com a democracia, isso era inegável. Sim. Depois foi mudando, né, César? Depois acho que a gente pode avaliar. Então, Fernando Henrique está ali no canto do nosso quadro ali, olha, 2 vezes eleito no primeiro turno, e São Paulo. O PSDB governou São Paulo por 28 anos, um partido paulista, com a cara da elite da classe média paulista, com o Mário Covas, com o Alckmin, com o Serra e com o João Dória. E depois de 2014, como disse o Amado, entrou em decadência, ainda assim em 2016 venceu 7 capitais, como está aqui na nossa arte, né? A decadência mesmo foi ali, logo depois dessa eleição em que o Aécio perdeu por pouco e não aceitou a derrota. Aí o PSDB trai o seu compromisso com a democracia e vai para um discurso golpista, você não acha, César? Totalmente, Rodrigo. Ali em 2014 começa um processo de entropia, muito por conta dessa análise que você fez, que o Amado também colocou. O Aécio é um cara que não aceita a derrota para Dilma, se eu não me engano de cabeça assim, era 54 milhões contra 52 milhões de votos, um pleito de fato bastante apertado. Aécio Neves não aceita, começa a contestar tudo que tinha acontecido ali durante a votação, e ali, a partir dali, a gente sabe o que aconteceu, é história, teve a questão da Lava Jato e tudo o que acontece a partir dali no sentido de dar margem para a ascensão do próprio bolsonarismo. Agora, o Aécio Neves, que figura, hein, Rodrigo? O cara foi gravado dizendo que, abre e fecha aspas, teria que matar, tem que ser um que a gente mata antes dele fazer a delação, referindo-se ao próprio primo dele. Isso não é a minha interpretação, não é o que eu acho e não é a minha opinião. Aécio Neves, esse sujeito que está aí na sua tela, foi gravado dizendo que teria que ser alguém que ele manda matar antes de fato fazer a delação. Ele estava se referindo ao próprio primo, Rodrigo. Então, veja que 11 anos depois, olhando em perspectiva, me parece que é tranquilo afirmar que houve um erro grosseiro, crasso, cometido por parte do PSDB. Outros PSDBistas históricos disseram que ali a gente cometeu um erro muito sério, porque de fato a gente embarcou na onda, na megalomania, no delírio do Aécio Neves de fato querer contestar. Ele se achou maior do que o partido, maior do que a própria República, quis botar fogo na República para defender o seu sonho de grandeza, e aí a gente viu, Rodrigo, o que acontece a seguir, termina de alguma maneira no atual cenário com a derrocada absoluta do próprio PSDB.